Santo. Porque a gente fala muito em receber o Espírito, a gente acha que isso é pouco, né? Mas Jesus quis mostrar que o Pai é tão maravilhoso, que é tanto nosso bem, que Ele dá do Espírito dele a gente. Para capacitar a gente funcionar como Ele. Para a gente agir como Ele. Porque façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu entendo que significa o seguinte, que funcione como. Né? Que reaja como. Que tenha as intenções. E Ele dá o Espírito dele para a gente agir dessa maneira. Então a gente precisa saber, em primeiro lugar, que realmente isso é verdade. Deus quer o melhor para a gente. Agora, quando 2 dias atrás eu estava pensando no que eu ia falar para vocês, eu comecei a pensar. Realmente Deus quer o melhor para a gente deseja ter o melhor. E por que muitas vezes nós não então desfrutamos desse melhor? Essa é uma pergunta que vai levar a gente nessa meditação aqui um pouquinho. Por que a gente não desfruta? Se Deus quer que a gente tenha o melhor, a gente quer o melhor, todo mundo quer o melhor. E eu quero, eu sou uma pessoa muito hipócrita, vai dizer, não, eu não quero o melhor. A Bíblia diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor, o bem desta terra, o melhor desta terra. Então há algumas condições aí que a gente não vai falar sobre isso agora. Se quiserdes e se ouvirdes. Aí no decorrer da mensagem você vai entender a importância desse versículo. Então por quê? Então eu tentei pontuar aqui pelo menos uns 2 pontos para a gente receber ajuda assim, organizando as ideias. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que a gente não pode ter medo de viver o melhor de Deus. A gente não pode achar que é errado viver coisas boas. E por que eu estou dizendo isso? Porque no crescimento do Evangelho no Brasil, não só no meio evangélico, mas principalmente aquelas influências vindas da Igreja Católica, infelizmente muitos de nós não admitimos, mas lá no fundo, nós achamos que coisas boas, prazeres, espiritualidade não tem nada a ver. Não combinam, não dá certo. Você pode ver que na cabeça da maioria, inclusive dos crentes, do nosso povo, da nossa família, quando se fala em consagração, em se preparar para Deus, a pessoa logo pensa em se afastar de tudo que é prazer e de preferência ralar um pouco. Subir no monte. Ele só não fala em subir as escadarias da penha porque ele não é católico mais. Mas isso está lá no subconsciente nosso, que nós herdamos das religiões que tem como base o sacrifício para agradar a Deus, e um Deus que, quando ele vê o cara ralando mesmo aí, ele abençoa, senão ele não abençoa. E essa é uma ideia que, queiramos ou não, está lá no nosso interior, a gente tem que se libertar disso. Então lá no fundo a gente não entende como é que é isso, mas quando a gente começa a viver um pouquinho melhor, a gente fica com a consciência pesada. Ou pessoas acusam a gente. Você já viu como é que acusam o pastor? Ah, não, o pastor está na vida boa e tal. Eu não entendo essas coisas. Ou então o irmãozinho que começa a prosperar na igreja, Deus começa a abençoar e as portas começam a se abrir e ele vai ser imediatamente alvo de invejas e de comentários maliciosos. E não sei o que, será que ele está arrumando, hein? Porque, infelizmente, na cabeça das pessoas, melhorar um pouquinho, viver um pouquinho melhor, isso aí não combina com espiritualidade. Porque vem de lá daquele negócio de fazer voto de pobreza. Por que esse papo aí está ganhando, está conquistando a simpatia de todo mundo? Ele mesmo faz a roupa, lava a roupa dele, faz a comida dele, ele anda de ônibus. O cara só fala em pobreza, abriu mão de uma boa parte lá do lugar onde fica o papo da casa, né, do papal lá. Então você vê como é que as pessoas ficam, as pessoas querem ver a pessoa sofrer. Se está sofrendo, você já viu a pessoa comentar? Poxa, olha, fulano morreu, aquele era honrado, não deixou nada, viu, mas morreu. É uma mentalidade que eu nunca consegui compreender. Agora, o que eu quero que você entenda é que essa mentalidade está no nosso meio. Se você olhar direitinho, dentro de você tem um pouquinho dessa mentalidade. Você quer ver? Muitos crentes adoram um hino que eu não gosto. Eu já proibi de cantar lá na igreja. Que é Vitória, vai chorando, geme e chora. Eu tô aqui. Isso traz um sentimento horrível, irmão. Eu não sei se vocês cantam lá na sede. Me perdoa. Parou. Olha aqui. Mas olha só. Eu até... Tem aquela também, você
Tanto insistiu. O que acontece? Lá no fundo, o compositor, ele põe na letra, na canção, aquilo que está lá no seu interior, lá escondidinho, e que é o inconsciente coletivo. Porque todos nós bebemos do mesmo cálice, não é assim que a Bíblia diz? Todos nós acabamos participando de uma mesma mentalidade. Então, graças a Deus, alguns vão se despertando e vão se libertando. Aleluia. E é isso que eu tenho buscado nesses últimos dias, nos últimos anos. Não sei se vocês já viram, eu tenho pregado muito sobre mudança de mentalidade, porque eu quero ser livre. Porque eu acredito que Jesus veio para me tornar livre, inclusive da religiosidade. É o que eu acredito. Inclusive, porque o grande problema de Jesus foi com os religiosos, gente. Jesus, quando esteve aqui na terra, eu não quero mudar a linha da mensagem aqui, mas você vai ver que Jesus pouco ia a Jerusalém. Jesus preferiu viver lá para o lado de Cafarnaum, lá para o lado da Galiléia, onde era o lugar, aqui na nossa linguagem, dos roceiros, dos agricultores, dos pescadores. Você já observou que o papo gostoso que Jesus gostava de levar era com os publicanos e pecadores? Jesus adorava bater papo com os pecadores. Com os religiosos era um problema. Só quem arrumou esse problema para Jesus foram os religiosos. E hoje em dia, quem são os religiosos? Muitos no meio evangélico, muitos no nosso meio. E que tem aquela mentalidade, não, tem que ralar e tem que... Não, eu não acredito, eu não consigo acreditar nisso. Não me faz feliz isso. Então uma música como essa, que é a Vitória, vai chorando, geme, chora. Então qual é a ideia que você passa a ter de Deus? Olha só, lá no fundo a ideia, você fica vendo assim um Deus que parece que não quer te abençoar. Um Deus que na verdade não está querendo te dar nada. Quando, pelo contrário, você lê na Bíblia, eu pelo menos li na minha Bíblia assim, ó, antes de pedirdes alguma coisa, o Pai Celestial já sabe do que você precisa. Antes de você pedir alguma coisa. Eu li na minha Bíblia, no Salmo 103, o seguinte, Deus conhece a minha estrutura e lembra-se que somos pó. Eu li na minha Bíblia que assim como um pai se compadece dos seus filhos, a quem ama, assim o Senhor se compadece de nós. Aí eu fiquei me imaginando o sentimento que eu tenho com meus filhos. A primeira vez esse texto me chamou a atenção foi quando Felipe nasceu. Tá? Esse texto, se não me engano, está no Salmo 103. Assim como um pai se compadece do filho a quem ama, assim o Senhor se compadece de nós. Eu cheguei diante do berço, assim estava o Felipe dormindo, meu primeiro filho, aquela coisa sem experiência nenhuma, e eu olhei, aquela vida dura, difícil, e eu olhei o Felipe lá dormindo tranquilo, e eu fiquei olhando a fragilidade, a dependência, e aí eu busquei a misericórdia, o sentimento de compaixão que eu tinha pelo meu filho. Então beleza, é muito mais que Deus tem por mim. Eu não sei o que eu faria pelo meu filho, eu não sei, por qualquer um dos meus filhos. Eu não sei se alguma coisa acontecesse com eles. E neto? Então, agora neto parece que é pior, mais ainda. Comprei até coelho para ela, comprei coelho. Como é que é? Pai 2 vezes. Pai 2 vezes, aquela doçura, faz o que quer de mim, né? Me tira da cama, ela está em casa, ela que dorme no meu lugar e eu vou pro chão. Ela fica lá e ela faz questão de brincar comigo. Eu vou dormir no seu lugar e vai lá, faz a cama para mim. Aí fica eu do lado do chão, que ela quer dormir na minha cama, o que eu vou fazer? Porque se for tentar dormir com ela, não deixa dormir, que ela bate a noite. Mas muito bem. Então, gente, vamos ver se a gente consegue entender o que eu quero falar hoje. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é errado viver coisas boas na Terra. Não é errado. Não é isso que eu vejo na Bíblia. Ah, pastor, mas está lá bem-aventurados que sofrem. Gente, bem-aventurado o que sofre, o que passa fome, quando você tiver que estar num lugar que realmente não tem o que comer, tem que passar, e você topa por amor de Jesus. Mas você está numa cidade como nós estamos, num estado como Rio de Janeiro, uma das regiões mais ricas do Brasil, se não for a mais rica, tá? Não sei se são mais, eu acho que é a mais rica, onde tem de tudo. Aqui você tem peixe de tudo quanto é tipo, você tem carro de tudo quanto é tipo, você tem uma pousada como essa, você não quer, vai para outro lugar, tem tudo. Tem trabalho. Está faltando, inclusive, mão de obra qualificada, eu estava vendo reportagem direto. Tem tudo aqui. Como é que aqui eu, tendo tudo, eu vou buscar sofrimento para dizer que isso está agradando a Deus? Não é isso. O entendimento bíblico não é esse. Então, vamos lá, citando alguns textos, não vou nem ler. Vai à Bíblia, você vai ver que Moisés, já grande, ele escolheu, sim, ser maltratado com o povo de Deus.
a usufruir dos tesouros do Egito. Mas você vai lendo, você vai ver, porque ele via lá na frente o quê? Uma recompensa. Ele via algo maior, uma recompensa maior do que aquilo que ele vivia no Egito. Então você vê que o que motivou Moisés a viver aquela vida, renunciar à glória do Egito, foi a recompensa que ele encontraria lá na frente. Então, Deus é um Deus que quer que você viva recompensas? É. Quer ver? O próprio Jesus. O que motivou Jesus a ir para a cruz? Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não fez caso de nada. Havia uma motivação nele. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que naquele momento que ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, Jesus não estava pedindo para mudar nada, não. Ele estava dizendo, Pai, eu quero ir logo, está na hora e eu já estou motivadão para ir. É isso, a tradução ali também é complicada. Então era isso que Jesus queria. Que quando ele passou por Samaria, houve problema ali, por quê? Porque os apóstolos arrumaram lugar para ele, tudo. Ele não quis ficar, porque ele queria chegar logo em Jerusalém para resolver a parada. Ele não quis ficar ali naquela região, então deu problema aquilo lá. Mas vamos lá, Paulo, uma coisa eu faço, disse ele, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nessa primeira parte, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o prêmio, a recompensa, a vida melhor, é inclusive a motivação que Deus permite que tenhamos para fazermos a coisa certa. O homem gosta de recompensas, o homem gosta de ser elogiado, o homem gosta de ser reconhecido. Isso a gente aprende até aí, quando a gente ouve falar de equipes, de escritório, você que trabalha aí, você sabe, o homem gosta disso. Um chefe inteligente, um líder inteligente, ele está sempre motivando os seus liderados. Mesmo que o cara não esteja muito bem, ele vai lá, que é isso, rapaz? Né? Você vê isso nas lutas, nos MMAs da vida, nos turfs da vida, que eu gosto de ver também. Então a gente vê tudo isso. E para nós, servos de Deus? Então, primeiro ponto, nunca pense que é errado você viver o melhor. Comer melhor, comer bem, viver bem, ganhar um pouco melhor, dar uma vida melhor para os seus filhos. Salomão falou muita coisa que era vaidade, né? Estudar muito é vaidade, tá. Eu não gosto de falar muito perto de jovem não, né? Mas é para estudar, viu? Ele falou que tudo é vaidade, mas quando ele falou, por exemplo, em viver bem, comer bem, né? Viver bem com a esposa, com o marido, ele falou, isso é dom de Deus. Tá vendo a mentalidade de Salomão como é que era? Interessante isso. Agora, outro ponto. Por que a gente acha, às vezes, que não está vivendo o melhor? Nunca a gente está vivendo o melhor. Sempre o melhor está por vir. Porque é um outro problema também na cabeça de crente. Na cabeça do crente, Deus está sempre devendo para ele. Deus nunca agrada o suficiente. Eu nunca vi o crente, não, agora ele está sempre... Por quê? Porque com o passar do tempo a pessoa vai perdendo a noção do que realmente é milagre de Deus na vida dela, do que realmente é a manifestação de Deus. A pessoa perde a noção, gente. Agora, estar aqui, você está vivo hoje, vivendo um momento desse, não é um milagre. Quanta gente que o pastor Fábio sempre falava, de vez em quando fala ainda, quanta gente morreu hoje? Quanta gente foi hospitalizada hoje? Quem já esteve lá no CTI, igual ele já teve, igual eu também já fui operado, é que sabe como é bom, que milagre é esse estar aqui, ó, vivo, respirando, cantando, ouvindo a palavra. Isso é milagre, mas só que o tempo vai passando e vai tirando da gente a noção das coisas. E lá no fundo, a gente passa a achar que Deus está sempre devendo. Que Deus nunca fez o suficiente. Tanto que tem crente que por qualquer coisinha, não está adiantando, está na igreja, eu vou embora. Não adiantou, não está adiantando. Estou 10 anos, ele não para pensar que talvez ele não tenha conseguido aquele objetivo único, singular que ele tem, que é, por exemplo, casar. Um solteirão ou uma solteirona. Mas naquele período que a pessoa está na igreja, buscando o casamento, por exemplo, quanta coisa boa já aconteceu, gente. Deus usou aquilo apenas como isca, para poder mudar a personalidade da pessoa, para abençoar a pessoa em tantas áreas da vida dela, o lar, tanta coisa, e a pessoa não vê isso. Ela só enxerga que o danado do casamento ela não encontrou. E muitas vezes, quando a pessoa encontra o tal casamento, desgraça a vida toda. Casa com a pessoa errada, arruma um problema todo, e ela não enxerga
Caramba, quanta coisa boa ao meu redor, quanto milagre, quanta manifestação do amor de Deus. O melhor de Deus já estava aqui. Eu não estava usufruindo porque eu estava encasquetei minha cabeça que aquilo era o melhor para mim. Eu já ouvi casos de moça, por exemplo, que levou 16, 20 anos esperando para casar com um cara. Apareceram tantas outras oportunidades, mas ela cismou que era aquele da igreja que ela tinha que casar. Aí o cara casou mesmo assim, não, mas ele vai separar e vai casar comigo. Ou então a mulher dele vai morrer, ele vai ficar comigo. E começa até a orar, mata ela, Senhor. Nossa, age, Senhor, meu... Não, tem o quê? Vocês não acreditam que tem uns casos assim? Você nem imagina. Então, mas por que a pessoa não perde a noção? Meu irmão, Deus é muito bom, Ele é ilimitado. Hoje mesmo nós estamos vivendo o melhor de Deus para nós hoje. Amém. Hoje, ó, nós estamos aqui, não tem ninguém com fome, né? Está todo mundo feliz. Tanta coisa boa já fiz hoje, já trabalhei o dia inteiro, já fiz tanta coisa, daqui a pouco bater a cabeça no travesseiro, consciência tranquila, vamos descansar. Amanhã, se Deus quiser, o dia será... Aí você pode desejar sim que amanhã seja melhor do que hoje. Mas não ficar cobrando achando que Deus está devendo ainda tanta coisa para nós. Agora, o principal que eu quero comentar com vocês aqui. Deixa eu anotar algumas coisas, ver se eu não estou esquecendo alguma coisa, para não... Depois, para a gente não perder o raciocínio, né? Mas o principal, eu vou direto ao ponto, que leva a gente a viver o melhor de Deus ou não. Guarde isso, porque isso me ajudou muito, tem me ajudado demais. É a programação mental que a gente tem. Entendeu? O que leva a pessoa a desfrutar do melhor, ter sucesso na vida, ter êxito, não é falta de oportunidade. Podem surgir todas as oportunidades do mundo, por exemplo, para a pessoa ganhar dinheiro, por exemplo. Porque quando se fala em melhor para muitos crentes é dinheiro. A maioria do ser humano. Pode surgir todas as oportunidades, mas se a programação mental da pessoa a respeito de dinheiro não for uma programação legal, equilibrada, se ela, nesse primeiro ponto que nós abordamos, achar que ter dinheiro é ruim, né? Por exemplo, aquelas mentalidades, dinheiro não traz felicidade, né? Desde criança a pessoa ouve, dinheiro é sujo, menino. Se a programação dela a respeito de dinheiro for negativa, dificilmente ela vai ter dinheiro na vida. Porque essa programação mental boicota a pessoa. E faz com que ela mesma se boicote. É verdade. Nossa mente, gente, ela é viva. Ela trabalha no ritmo. E ela é manipulável. Qualquer cérebro é manipulável. Qualquer cérebro. Agora entenda uma coisa. Aqui não tem, está fazendo falta agora. Na sua casa deve ter... Se não tem, logo você vai ter um ar-condicionado. O ar-condicionado ele tem lá um regulador chamado termostato, não tem? Como é que você controla aquilo ali? Você chega, não, eu quero essa noite aqui 15 graus. 15 graus tá bom, já refrescou, né? 15 graus. Aí você vai lá e bota no 15 graus. Atenção, 15 ela tem ali sim. 15 graus. Aí o ar está funcionando e tal, aí a temperatura do seu quarto vai, 15 graus. Quando chega em 15 graus, o que acontece? Não, mas o que acontece com o aparelho? Ele para de gelar. Ele fica ali, não desliga, mas ele fica ali ligado, mas não gelando mais. Porque você pediu 15 graus. Você pediu aqui, você programou o aparelho para 15. Mas aí o que acontece? Isso acontece em todo lugar. Um ventinho que entra, alguma coisa acontecendo, tal, a pessoa se move, tal, a temperatura começa a subir de novo. 15, 16, aí, mas só que você programou ele para 15. O que vai acontecer com ele? Quando começar a sair dos 15, o que ele vai fazer? Ele arma de novo para poder gelar mais um pouco, porque você pediu 15. Você não pediu 18. Ele quis, entendeu como é que é a mente da gente? Existem pessoas cujas mentes não estão preparadas, por exemplo, para ganhar mais do que R$1.000. Elas acham um absurdo ganhar mais de R$1.000. Então, se elas ganharem mais de R$1.000, elas vão dar um jeito de gastar aquela sobra. Ela vai comprar alicate na promoção, vai comprar martelo enferrujado, mas ela vai gastar o dinheiro. Costa dela, né? Porque a programação mental da pessoa é ter R$1.000.
tem gente que fala em ganhar 5 mil, quem sou? Aí a pessoa fala, quem sou eu? Se eu ganhasse. Se eu ganhasse. Ela não consegue se programar. E por que isso é importante? Isso tem alguma coisa a ver com superstição? Não, gente, isso é ciência. Isso tem nada a ver com superstição, com religiosidade, nada a ver. Foi Deus que nos fez assim. Tá? Por que é tão importante isso? Guarde bem isso que eu vou falar agora. De acordo com a sua programação mental, é que você vai ter resultados na vida. A maneira como eu penso, a maneira como eu creio nas coisas, é que essa maneira que vai determinar os meus resultados. É a programação mental que determina o resultado. Por quê? Porque quando você acredita muito em algo, todo o seu corpo, que é orientado pelo cérebro, se motiva para ir em direção àquele algo. Mas quando você não acredita muito que vai conseguir, seu corpo já desanima todo. O que eu estou tentando? Não vou conseguir mesmo. Aí é por isso que você vai entender por que quando o cara entra para lutar lá, quem gosta de luta, né? Ou o jogador que entra no campo, lá dentro, gente, olha, vamos lá, nós vamos vencer isso hoje. Lembra o que o cara está fazendo? Botando lá no... Gente, nós vamos conseguir. Eles são grandes, mas não são dois. Você já assistiu, alguém que já assistiu Desafiando Gigantes? Sim. Bom, né? Eu tenho que assistir filmes assim, esses filmes são bons. É Desafiando Gigantes. É uma equipe, aquilo é fato verídico, aquilo é uma equipe de... Aquele filme é todo feito por crentes, né? E eles têm outros filmes bons aí, muito bons. Então ali você vê por que o técnico ele consegue ter vitória, a maneira como ele trabalha com o pessoal, aquele treinamento do cara carregar o outro nas costas, aquilo ali é sensacional, mostrando para ele que ele podia muito mais. Aí o que o técnico fez? Vendou os olhos dele para que ele não visse a distância e não desanimasse antes de chegar. Aí ele não conseguiria, porque ele mandaria para o corpo dele a mensagem de que ele não ia conseguir, não conseguiria mesmo. Então a nossa programação mental, essa turma nova aí que se entender isso, puxa, a vida vai arrebentar na vida, mas tem que entender. Você tem que trabalhar essa programação mental. Eu sugiro a vocês procurarem um livro, com permissão do pastor, esse negócio de sugerir livro é um problema, mas esse é legal, pastor. Chama O Maior Vendedor do Mundo. Og Mandino. Tem nada a ver com técnica de venda, pelo amor de Deus. Maior vendedor do mundo. Vocês vão... Eu não sei. Gosto de leitura, eu amei o livro. Ele traz, inclusive, uns exercícios para a pessoa programar a sua mente. Muito legal. Mas tem uma história muito legal. Não vá para o final. Vai lendo para você ver que você vai ter uma surpresa no final. Muito bacana para quem conhece Bíblia. Og Mandino é o nome. Não se encontra em qualquer livraria. Talvez você tenha que ir num sebo, aquelas lojas que vendem livro usado. Ou entra na internet e você acha em sebo. O meu, eu acho que eu comprei em São Paulo. O cara mandou para mim pelo correio e tal. Você entra na internet. O Maior Vendedor do Mundo. Muito bacana. Trata desse assunto. Então, a nossa programação mental, ela determina os resultados que a gente vai ter. Por quê? Se você está acreditando em algo, todo o seu corpo vai ser sugestionado pela sua mente que está acreditando naquele algo. E você recebe uma energia, uma carga maior de tudo quanto é hormônio bom para você conseguir aquilo. Isso aí entra ciência. Não tem nada a ver. Entra um pouco de espiritualidade, porque foi Deus que fez tudo, mas isso é só você a gente conhecer essas coisas e partir para dentro para fazer o que tem que ser feito. E aí vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Tudo é possível ao que crê. Não está falando que crê em Deus, não, gente. Está falando que tudo é possível ao que crê. Aí o Henry Ford, né, o inventor do automóvel, o cara foi muito bem sucedido, aquele cara era quase analfabeto. Ele teve problemas por causa da falta de cultura dele. Ele foi julgado por causa de coisa que ele falou lá, teve julgamento mesmo. Aí os caras acusando ele, que ele era uma aberração e tal, e que ele não sabia e tal. Aí ele respondeu assim, ele falou, olha, meu amigo, eu sei que realmente eu não sei muita coisa que você está me perguntando aí, mas basta eu apertar um botão na minha mesa e eu terei dezenas de pessoas que sabem responder por mim. E fechou a boca de todo mundo, e isso é notório, isso é muito... Você conhece essa? Isso é muito, muito legal essa. E esse camarada disse, se você acredita que pode, ou se acredita que não pode, em ambos os casos você tem razão. Você está certo. O que você acredita? Que pode? Você tem razão. Acredita que não pode? Você tem razão.
Tudo é possível ao que crê. O problema é que a pessoa acha que isso aí está falando, é crer em Deus. Não é isso. E outro grande problema do crente, eu creio em Deus, aí ele acha que tudo é Deus que vai fazer por ele. Ele cruza as pernas, cruza o braço, aí você pergunta, como é que vai, irmão? Aí ele responde assim, estou indo como Deus quer. Aí você olha para a vida do camarada assim, será que é assim mesmo que Deus queria que ele fosse? Não é nada disso. É porque ele entendeu errado. Meu irmão, Deus é glorificado pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Nós cremos em Deus, cremos nas ações de Deus, Deus faz milagre, Ele intervém na vida da gente, mas muito mais Ele quer ver nossas ações de acordo com aquilo que cremos. É isso que quer dizer que a fé sem obras é morta. Olha o que diz o Hebreus lá, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar-lhe. Você entende isso? Sem fé é impossível agradar a Deus? Tem gente que acha que sem fé Deus não gosta dela. Não. Você sem fé, você não consegue fazer nada que agrade a Ele. Sem fé, você não consegue executar nada que o agrade. Não é, se eu não tiver fé, eu não é isso. Sem fé é impossível agradar-lhe. Com obras, fazendo coisas. Aí o texto continua. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, claro. Mas a segunda parte é o complemento. E que é? Galardoador. Aí matou tudo. Ele é recompensador. Ele gosta de recompensar. Ele gosta de galardoar aqueles que o buscam. Então você veja como é que é a mentalidade bíblica. Só que as pessoas mudam tudo. A pessoa acha, como é que dá? O cara acha que não precisa estudar, não precisa se preparar, não precisa... Aí Deus vai jogar no colo dele. Outra coisa que eu não ia falar, mas eu vou tocar nesse assunto para terminar aqui minha parte aqui. Hoje é pouca coisa, né? Para você conseguir o melhor de Deus para você ter êxito, para você partir para dentro, você conseguir os resultados. Eu talvez mexa com alguém aqui, mas pelo amor de Deus, pare de acreditar em destino. Né? Eu já conheço crente que fica naquele sentido de, o que tem que ser será. Mas isso não existe na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. O que tem que ser será. Eu até gosto daquela música Epitáfio, né? Eu devia ter amado mais, ter visto o sol nascer e tal. Mas quando chega, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, para mim já não dá. É igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva. Deixa a vida te levar, ver onde vai parar. O seu sentimento. Toda hora a gente tem, de vez em quando, vamos ser sinceros, a gente tem vontade de torcer o pescoço de um. A gente tem vontade de... Deixa a vida levar, que você vai pro buraco. Então não é bem assim. Não é bem assim. A letra do Epitáfio eu gosto dela toda, só não gosto desse refrão. Né? Aquilo tudo é verdade. A gente devia ter aproveitado mais, né? Ter curtido mais, amado mais as pessoas e tal. Mas quando fala que é o acaso, que protege, que, né? E a mesma coisa a pessoa acreditar que não precisa fazer nada, Deus já fez tudo. Não é assim, gente. Não é bem assim. É claro que Ele já fez tudo para nos garantir a nossa ida e vinda, nossas ações. Tá? Você não tem que ficar confiando em religiosidade para ser salvo, porque ora muito. Isso é que a gente tem que entender, que não precisa mais. Está consumado quer dizer que é pela graça mesmo. Agora, depois de salvo, aí a gente ora, tal, tem toda essa coisa toda. Mas é uma desgraça quando a pessoa acredita em destino. Naquele sentido de algo que tem que ser, será. Não existe isso, eu não encontro isso na Bíblia. Eu encontro isso na boca de gente preguiçosa, que não quer fazer por onde. Né? O que tem que ser, será. O que existe então? Existem opções. Você opta por fazer uma coisa ou outra. Cada um de nós é o que é hoje por opções feitas. Eu fiz opções na minha vida de seguir um determinado caminho. Você também fez opções. Então essas opções que fazemos é que nos levam a um determinado lugar. Se você optar por pegar a rua 1, você vai chegar no lugar. Se optar por pegar a rua 2, você vai chegar em outro lugar. Não tem conversa. Se você optar numa encruzilhada de ir para a esquerda, você vai chegar em outro lugar diferente. Se optar por ficar parado e não ir nem rua 1, nem 2, nem 3, você vai ficar parado no seu lugar. Isso é a lei da vida. Então, não existe esse negócio de destino. Não existe. Existe você ouvir a direção de Deus, Deus te orientar, e você fazer o que Deus te orienta, tomando o caminho melhor, fazendo a melhor coisa, né? É isso que existe. O Senhor promete estar conosco.
estarei com você. Né? Por onde José foi, Deus estava com ele. Mas José poderia ter aproveitado lá a mulher do Potifar, eu estou longe, não tenho mulher há muito tempo, poderia, poxa, é a dona do império, pelo menos aqui dessa casa aqui, ele optou por sair fora. E chuta que é macumba, quer dizer, saiu fora, e essa opção que ele fez o levou aonde? Ao trono, gente. Então, Deus ele coloca diante de nós, eu gosto muito desse texto, eu coloco diante de você a vida e a morte. Quer dizer, está aí na terra. A bênção e a maldição. O que Deus diz? Escolha! Escolha! Escolha a vida, ele diz. E viva! Fazendo a vontade de Deus, amando ao Senhor, né? Reconhecendo Deus, mas escolha bem. Eu é que faço as minhas escolhas, gente. Você hoje, essa roupa é você que escolheu. Nós não somos robôs de Deus. E eu acredito muito numa coisa, Deus não violenta a vontade de ninguém. Acredito muito nisso. Deus não violenta a personalidade de ninguém, a vontade de ninguém. Deus não muda também a personalidade de ninguém. Não muda. A minha personalidade é essa desde que eu nasci. Agora, quando eu vim para Jesus, essa personalidade estava deformada. Pelas coisas que eu ouvi, aprendi, onde eu vivi, ela estava deformada, a sua também estava. Aí você entregou a sua vida a Jesus e ele começou a te ajudar para ajeitar ela. Bate aqui, desamassa ali, vai desamassando. Você continua permitindo que ele vá ajustando. Enquanto estamos aqui na terra, ele vai ajustando. Mas a personalidade é a mesma. Não tem na Bíblia que Deus tira a personalidade da gente e muda para outra. É nessa que os crentes estrepam. Eu acho que eu não tenho em Deus não, porque eu continuo nervoso igual eu. Eu sou uma fera, o negócio de nervoso. Mas tudo bobeira mesmo, só me deu prejuízo os meus nervosismos. Esse meu temperamento horrível que eu herdei. Outra coisa, a pessoa fala, mas foi Deus que me fez assim. Não, Deus não me fez assim. É outra coisa que às vezes a pessoa se choca quando eu falo. Um dia eu estava pregando sobre esse assunto e eu falei, a pessoa fala, mas Deus que me fez assim. Não, Deus não te fez assim. E quem foi que disse que Deus te fez? Aí choquei todo mundo, né? Deus não te fez. A igreja estava lotada, pastor. Aí eu não, vou explicar, mas Deus fez Adão e Eva. Pensa bem se não é. Eu sou resultado do relacionamento de meu pai com a minha mãe, que são resultado e vai até chegar a Adão. Então vê que mistura que tem em você. Pensa bem nos seus, né, nos seus antecedentes. Que mistura que tem. Você nem sabe de onde vieram. Você chega muito bem no seu avô, bisavô, eu pelo menos sei depois de minha avó como é que é. Eu sei que tem índio, muito perto da minha avó, índio é lá do mato mesmo. Todos nós aqui temos português, né? Sangue de português, sangue de africano, holandês. Tudo, o Brasil foi invadido por tudo quanto é raça que veio de fora. Imagina o que tem aí. Então você vai dizer, foi Deus que... Não, Deus não te fez assim. Agora, está escrito, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Estamos sendo feitos, irmão. Estamos sendo feitos. Nossas escolhas, nossas opções, dando ouvidos à palavra de Deus. Já somos salvos, pelo amor de Deus. Mas Deus está nos fazendo, para enquanto vivermos nessa terra, termos sucesso, termos êxito, conseguirmos viver bem, desfrutar do melhor que Ele tem para nós. Mas para desfrutarmos do melhor, se quiserdes, e ouvir. Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Pastor? Ora. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos orar então para encerrar. E amanhã, pela manhã, pastor Fábio está trazendo aqui uma palavra aqui 10 horas. Até 10 horas dá para tomar um café legal, né? Depois do café, é 9 ou 9h30? 9 horas. O café primeiro, vocês vão tomar um cafezinho tranquilo, daí 10 horas já não precisa nem chamada. Já Dormirem bem. Aí durma bem, sonhe com os anjos. Mas vamos orar, feche seus olhos. Se houver alguém com algum problema em casa, alguma enfermidade lá ou aqui, fica tranquilo, Deus já sabe todas as coisas. E nós te louvamos, Senhor, pela grande bênção de estarmos aqui juntos, falando da Tua palavra. Glória a Deus. Tendo nossas mentes abertas para compreendermos, o Senhor quer que prosperemos. Não é erro algum querermos melhorar, queremos o melhor para os filhos, porque o Senhor quer o melhor para nós.
Nós te louvamos por compreendermos essas coisas. E nesta hora queremos colocar diante do Senhor cada necessidade aqui presente. Amém. Todo conflito, todo problema de enfermidade, toda dúvida, toda luta no trabalho, necessidade financeira, Deus contempla agora. Amém. E libera teus anjos, como está escrito, que eles recebem ordens do Senhor a nosso respeito e vêm para nos servir, para trabalhar por nós. Que esses anjos sejam liberados para agirem em favor dos teus filhos, mesmo quando eles estão aqui nesse lugar. Que ao chegarem em casa, que ao chegarem no trabalho, eles tenham surpresas boas. Amém. Deus, que enquanto estamos aqui, anjos estejam abrindo portas, Amém. as portas das finanças, removendo todo obstáculo, desfazendo todo embaraço, toda nuvem negra sendo dissipada, e se há algum espírito imundo, escondido, trabalhando contra nós, preparando alguma coisa contra nós, em nome de Jesus, nós repreendemos esse demônio agora, nós combatemos pelo nome de Jesus, e através da fé que temos na tua palavra, toda a artimanha do inimigo contra nós, e tomamos posse do melhor do Senhor para nós nessa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Valeu, gente. Aleluia. Pastor Hamilton, obrigado, viu? Opa, não há de quê? Amém, gente. Podem dormir. Dormir cedo, hein? Pastor Milton, amanhã de novo? Noite? Não, ele falou.